Salmo 19. Por favor, abram aí no Salmo 19. Esse é um salmo que era cantado. Por que a gente sabe disso? Como é que você sabe? Olha aí na sua Bíblia. Por que você sabe que o Salmo 19 é cantado? Porque era dirigido para quem? O mestre de canto, ele fazia o que então? Ele pegava aquilo que Davi escrevia, ia lá e executava. Por que é que a gente se tornou mais sábio do que Deus e hoje a gente não canta os salmos? O que foi que aconteceu no meio desse caminho? Que hoje até cantar os salmos é visto como uma coisa ruim, exagerada, errado, quase errada. Não digo que é errada, mas quase errada. Para alguns é errado mesmo, mas para outros é quase errado. Por que a gente perdeu isso? Porque a gente poderia agora, todos vocês, sabe qual era o efeito que se nós cantássemos, por exemplo, o Salmo 19 aqui na igreja, sabe o que isso surtiria de efeito na sua vida? Sabe? Você saberia o Salmo 19 de cor. Se você pedir para a Hannah cantar o Salmo 3, ela vai lá e começa a cantar, ela não sabe todo. Mas eu tenho certeza que até ela chegar à adolescência dela, ela vai saber o Salmo 3 todo, o Salmo 2 todo, o Salmo 11 todo, que são os salmos que canta aqui. Aí daqui a pouco vai ser o 137, o Salmo 19, aquelas partes do Salmo 78, aquelas partes do Salmo 62 e assim por diante. Nós vamos aprendendo a Escritura, os salmos, enquanto nós cantamos os salmos. E, por exemplo, você saberia que a revelação testemunha de Deus, que é a primeira parte do salmo. E aí você entenderia por que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 1, que sim, a criação testemunha de Deus. E ele disse isso com base no quê? No Salmo 19. De onde é que Paulo tirou aquilo? Salmo 19, meu irmão. O que o Salmo 19 diz de forma poética? Porque Paulo ele escreve uma carta, é um estilo literário diferente. Aqui nos Salmos é um estilo poético, então ele vai usar palavras numa outra situação, dentro de uma outra condição. O estilo que vai nos dizer o que ele quer nos ensinar. Então, a primeira parte é que a criação revela Deus de forma eloquente, sem palavra nenhuma. É interessante, né? É eloquente, sem palavra nenhuma. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês é que do versículo 1 ao versículo 6, a palavra Deus não é a palavra Deus que aparece do 7 até o versículo 15. Do versículo 1 ao versículo 6, a palavra Deus que aparece, que é uma única vez, é o El. El, a palavra é uma forma, é um prefixo de tratamento quando as pessoas se referiam a Deus dentro de seus atributos. Então, El Shaddai, El Elyon, El Rafai, são pronomes, são os prefixos, que são uma espécie de um pronome de tratamento, para se referir a Deus, que Deus tem a característica de sarar, de ser glorioso, de ser grandioso, de ser isso e de ser aquilo. Então, aqui ele não usa um El alguma coisa. Não, é só El. Então, quando você olha aí, os céus proclamam a glória de El, de Deus. E por que que ele não fala Elohim? Porque ele aqui está destacando só a questão de Deus. Him, no hebraico, tem um sentido um pouco mais de plural, e ele não quer simplesmente falar do Deus trino. Ele está falando sobre a essência de Deus. Então, a essência de Deus, ela se revela ao homem por meio do que ele fez. Porque aqui ele está lembrando o que canta, né? As pessoas quando cantassem, elas iriam saber o seguinte, que Deus que está sendo aqui mencionado é o Deus Criador.
porque ele está falando sobre a criação que fala sobre Deus. Só que esse trecho aqui, além de falar sobre o Deus Criador, ele humilha os deuses, e no caso, o Deus mais importante do período em que Davi escreveu esse salmo. A potência mais importante da época era o quem? Na época de Davi. Qual era a potência mais importante do mundo naquela época? Vocês sabem? Quem sabe aí? Qual era a potência, né? Um país, vamos dizer assim, não era um país, era um império. Qual era o império mais importante da época de Davi? Não me digam que é Davi não, irmãos, porque senão não faz sentido nenhum dos salmos de Davi. Davi louva e canta a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, porque ele é uma nação pequena e mesmo assim consegue ser vitoriosa. Mas tinha nação muito mais poderosa do que a israelita. Hã? Não. O Egito. Qual era o principal deus do Egito? O Deus Sol. Quem era o Deus Sol? O próprio imperador. Era o Deus Sol encarnado na terra. O que diz o versículo 4, o final do versículo 4? Ali fez uma tenda para o sol. Entenderam? Quem entendeu aí, levanta a mão. Quem entendeu aí, levanta a mão. O que foi dito aí? Não, a tenda para o sol quer dizer o seguinte, que o sol está numa condição limitada por Deus, ou seja, está sob Deus. Tem uma tenda. Já pensou? Eu criei uma tenda. Eu coloquei o sol dentro. O que é a tenda? O universo. O que é o sol? É uma das coisas do universo, não é o universo. Ele está humilhando o Deus Sol com essa declaração. Não brilha. Ao mesmo tempo que o sol testemunha de Deus. Por quê? Porque ele diz que um dia comunica ao outro dia. O quê? Conhecimento. Aí veja bem, o que é que se comunica de um dia para o outro? Uma lei. Que lei? Tudo está em ordem. Está tudo em ordem. Está tudo bem feito. Um dia termina, outro dia começa e comunica aquilo que veio de um dia para o outro. O quê? Que tudo funcionou. Só o fato de tudo funcionar sem você ter uma máquina para fazer funcionar, porque você não tem um botão onde você aperta, agora terminou o dia. Ninguém tem essa máquina. Agora vamos começar o dia. Se o homem fosse mais humilde, ele não olharia para a criação e diria, rapaz, eu não sou ninguém. Se o sol está numa cabana, imagine eu. Se o sol está numa tenda, imagine eu. Onde eu estou? Na mesma tenda, né? Mas o sol é um astro, né, criado por Deus para servir a nós, seres humanos. Mas quando você olha para o sol, qual é a impressão que você tem? Por que os homens adoravam o sol? Porque, ora, do sol todo mundo depende. Se acabar o sol hoje, acaba a vida. Mas ele é a vida? Não. Ele é Deus? Não. Então, quando Deus, na boca de Davi, humilha o sol, entre aspas, não é porque ele despreza o sol, mas é porque ele está mostrando que o sol não é Deus. E isso é um testemunho de que o Senhor Todo-Poderoso, que controla o sol, que faz em um dia, e acabar um dia, e começar de novo, e acabar de novo, é o Deus que se revela por meio dessas ações. Então o sol ele sai no dia com aquela disposição total, né? E ele diz aí até que é o quê? É um noivo, né? Um herói que vem da batalha e é um noivo que sai para ir se encontrar com a noiva. Já pensou?
Você lembra da sua lua de mel, não lembra? Você foi desanimado ou foi animado? Você foi animado, não foi? Você foi animado, rapaz. Um herói que ganha uma batalha gigantesca. Pronto. O sol sai para cumprir o seu propósito. E isso é o quê? A revelação de Deus. Por que eu estou falando do sol primeiro do que da primeira parte? Porque a primeira parte, irmãos, se nós fôssemos judeus, nós entenderíamos ela sem eu explicar a parte do sol. Né? Como vocês não são judeus, eu não sou também, pelo menos não no sentido mais... Eu tenho sangue, mas não sou judeu, né? Mas, o que a Escritura fala? Então, do 1º ao 4º versículo, na primeira parte. O que diz aí? Alguém pode ler? Até aí. Aí eu lembro de Romanos no capítulo 10, versículo 18. O que diz Romanos 10, 18? Eu vou ler para vocês, não precisa vocês abrirem lá não. Eu vou ler e vocês continuem no Salmo 19. Diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O apóstolo Paulo era completamente sabedor do Salmo 19. A teologia de Romanos capítulo 1 é baseada no Salmo 19. A parte aqui onde ele fala da pregação do Evangelho, porque ele está falando aqui, lembra, o 17. Então vamos abrir lá em Romanos, só para vocês entenderem. Romanos 10, 17. Olha o que diz Romanos 10, 17. Dez, 17. Não, Romanos 10, 17. Aí continua no 18. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Em que contexto está? Não é o de pregar a palavra? Então existem duas pregações, a pregação de Cristo e a pregação que a criação todos os dias pratica. Não tem índio, não tem africano, não tem indo-europeu, não tem ninguém que não tenha ouvido o testemunho da criação, que o torna indesculpável. Porque a criação é eloquente. Ela é eloquente justamente por quê? Porque ela continuamente está dizendo quem é Deus. O problema está no homem, não na pregação. Assim como o problema não está na pregação do Evangelho, está no homem não ouvir. A criação está ali testemunhando. A palavra de Deus está aí testemunhando por meio de pregadores. O problema não está na criação e nem na Bíblia. E nem nos seus pregadores. Quando são pregadores. Quando eu uso aqui a palavra pregador, sempre desconsidero o que não é pregador e se diz pregador e prega mentira. Deus está se tornando conhecido desde que Ele criou o mundo. Está se dando a conhecer desde sempre. Esse é que é o ponto, a questão-chave. Então, ela está, sim, revelando conhecimento. A criação.
É isso mesmo. Deus não criou nenhum dos seres para serem adorados, porque o único que deve ser adorado é o Senhor. Né? E aí então vem a segunda parte do Salmo 19. A segunda parte do Salmo 19 trata da revelação de Deus. Agora a revelação especial. A primeira era uma revelação geral, a revelação natural. Essa é a revelação que salva o homem. É a revelação em que Deus se dá a conhecer salvadoramente, não somente aquilo que ele é como Deus invisível, como a gente viu aqui em Romanos capítulo 1. Mas aqui, além daquilo que ele é, também a sua ação salvadora, ela só é revelada na Escritura. Só é revelada na Escritura. O que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12? Eu vou ler para vocês aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É uma espada que ela é afiada dos 2 lados e era extremamente perigosa até para quem usava. Não era incomum as pessoas se cortarem usando uma espada de 2 gumes. O que usa a espada? Porque é muito amolada e dos 2 lados. Então tinha que ter um extremo cuidado, muita destreza com aquela espada para que ela não cortasse até quem estava usando. Então é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o autor aos Hebreus, ele tinha um entendimento sobre a palavra de Deus muito similar àquilo que nós vamos observar aqui em todo esse trecho dos versículos 7 até o versículo 10. Observe que, nesse trecho aqui, ele está constantemente dizendo a natureza da lei. Ele está falando sobre o que é a lei. Então, o que é a lei e o que ela faz? O que é a lei e o que ela faz? O que é a lei e o que ela faz? Então, o versículo 7 diz aquilo que é primeiro a respeito da lei. Que a lei do Senhor é o quê? A lei é o quê, irmãos? A lei do Senhor é perfeita. O que significa dizer que a lei do Senhor é perfeita? Imagine que você tivesse um carro perfeito. O que ele não teria? O que ele não teria? Defeito. Então, o que é uma coisa perfeita? Que não cabe reparo. Que não tem coisas faltando, ou seja, é inteira. No caso a Bíblia, é inteira. Ela é completa. Completa em que sentido? Completa em todo o seu propósito. Tudo aquilo que ela tem o propósito de ser, ela é. Para tudo aquilo que ela foi dada, ela está cumprindo o seu propósito. Ou seja, ela é suficiente para cumprir o propósito de Deus, que é revelar Jesus Cristo. É isso. Então ela é íntegra. Então por que é que eu posso dizer que a palavra de Deus é perfeita? Porque ela vem de um Deus perfeito. O Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, mas ele não criou o homem, não é assim? Não é? Ele criou o homem ou não criou, irmãos? E ele disse como é que esse homem deveria ser ou não disse? E assim se fez, não se fez? Então ele pode chegar lá depois do perfeito e dizer o quê? E dizer o quê, irmãos? Depois de dizer que a Escritura é perfeita, ele pode dizer o quê? Irmãos, a Bíblia está dizendo que ela é suficiente para tratar com todos os seus problemas interiores. Todas as angústias pessoais.
Só que as pessoas hoje elas não acreditam nisso, elas preferem acreditar num psicólogo. É uma escolha. E o psicólogo sabe menos sobre ela do que Deus, eu acredito, não acredita? Você acredita nisso, que o psicólogo sabe menos sobre ele mesmo e do que a pessoa que ele está vendo, do que Deus? Sabe qual é o grande mal das pessoas, quando elas ouvem sobre esse assunto? É que elas não conhecem a Bíblia, por isso que elas não têm como dizer se é ou não é. Você quer um almanaque do ser do homem, do ser interior do homem? Leia o livro dos Salmos, leia Provérbios, leia Eclesiastes. Você vai ver ali uma anatomia da alma humana. E como é que a alma humana lidava com as suas questões, com os seus problemas. Então, quando o homem ele não conhece a Deus, onde é que ele desconta? Antes da era da psicologia, ou da psiquiatria, o que fosse. Onde é que ele descontava? No álcool, nas drogas, no sexo. E o homem não continua fazendo isso? Quando o homem começa a praticar uma coisa que lhe dá prazer, ele logo esquece de outras coisas. Por que as pessoas hoje elas não podem ser tristes? Qual é o problema de uma pessoa estar triste num momento, estar em luto porque perdeu um ente querido, estar insegura sobre a vida? Nós, seres humanos, estamos sendo ensinados a sermos máquinas e as pessoas não estão entendendo isso. Ninguém pode sentir nada. Ninguém pode ter uma raiva, ninguém pode ter uma ira, ninguém pode discutir com a mulher, porque todo mundo tem que ser perfeito. É uma maquinazinha que não sente nada. E os remédios estão aí para comprovar que você não pode sentir nada. Cadê a parte do ser humano nessa história? Porque hoje o ditame que está estragando a vida de muitas pessoas é o quê? Você tem que se sentir bem a todo custo. Meu irmão, eles estão te matando. Te transformando num viciado numa outra coisa. Eu fico me imaginando o que seria do mundo, se o mundo tiver 6.000 anos, que é o que eu acredito, segundo as Escrituras, onde estavam 5.900 anos de pessoas antes disso? Todo mundo doido, louco, sem tratamento, sem nada, era isso que acontecia? Por isso, meu irmão, existem questões e questões. E eu te garanto que as questões que realmente precisam de um médico são a minoria esmagadora. E isso precisa ser muito bem investigado, comprovado, e aí o médico vai tratar. Mas caso contrário, não. Não é no achômetro que a gente sai dando remédio para uma pessoa. E hoje em dia está cheio de médico achando demais. Achando coisa onde não existe. A pessoa se sente... Eu já vi pessoas, como pastor, a gente atende as pessoas. Eu já vi pessoas chegar no meu gabinete, depois que perdeu um ente querido, aí o médico foi lá e disse, não, para você se sentir melhor, para você superar melhor essa situação, tome esse Rivotrilzinho aqui, tome esse não sei o quezinho aqui, tome esse negóciozinho aqui, toma esse diazepamzinho para você dormir um pouquinho e tal, vai superar. Essa pessoa nunca mais deixou o remédio. Não é porque ela precisava, não é porque ela tinha uma doença física que necessitava comprovadamente de um remédio, porque houve uma investigação da situação, se procurou um psiquiatra que tem entendimento sobre as coisas. Não, não foi por isso. Foi porque ele achou que podia dar um remedinho para superar aquela situação para outra pessoa. Não. Sim. Tem uma pessoa. Superar. Pronto. Porque, veja bem, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu conheço irmãos que foram para o médico tratar a garganta, voltaram de lá com um negócio para tomar, rapaz. Isso é responsabilidade? Um dia desse teve uma pessoa aqui da igreja que me procurou, pastor, eu fui no médico tal, fulano, assim, não disse o nome, que tratava não sei o quê, eu voltei de lá com esse remédio aqui para tomar. Você acha que eu devo tomar? Não.
Hã? Não, mas é remédio psicotrópico, não é... A pessoa não sente nada, ela estava lá porque estava cansada, estava com a garganta doendo, estava... Aí o cara vai lá e diz, não, você está assim porque você está estressado, toma isso aqui. Aí fica muito fácil tratar as pessoas, dopando as pessoas o resto da vida. Sendo que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. E aí restaurar a alma não é você ficar alegre toda hora. Não é você ser vitorioso toda hora. Não é você dar pulos de alegria toda hora. É o momento que tem que ter tristeza, é tristeza. E no momento que é alegre, é alegre. E no momento que vai ter que superar uma dificuldade com o passar do tempo, vai ter a dificuldade de passar com o tempo. Agora a gente vai transformar todo mundo em robô? Zumbi, eu acho que vai nem ser robô, vai ser zumbi. Todo mundo dopado. Quem quiser ver uma crítica subliminar a isso, assista aquele seriado O Punho de Ferro, a primeira temporada. Como é que o uso da psiquiatria, e isso, eu estou falando aqui de um instrumento popular, que é uma série, mas se você quiser ler um livro, leia um livro que até Evasivas Psicológicas. Leia esse livro, que é um psiquiatra que escreve, Teodoro Dalplé. Leia esse livro. Você vai ver que não sou eu que estou dizendo, é um psiquiatra que está dizendo. Que o mundo está sendo transformado numa outra coisa por meio da manipulação psicológica. O mundo está sendo transformado, irmãos. Eu sei que parece, que coisa... Não, pastor, é muito radical. Não é não, meu irmão. Se a gente parasse mais para analisar, ler, pesquisar, a gente veria que não é assim. O mundo está sendo transformado por meio de uma revolução chamada Revolução Psicológica. Está aqui, eu tenho a minha esposa é psicóloga. Pergunte a ela se não é assim. Pergunte, está ali ela. Pergunta a ela o que é a revolução psicológica. Leia o livro que eu estou dizendo aqui, você vai ver como as pessoas estão sendo manipuladas. Elas não têm nada, mas elas estão sendo manipuladas a achar problemas para uma demanda. Qual é a demanda? Remédio. Sabe o que é você, por exemplo? O que é isso? Toque. Aí eu tenho um remédio para o toque. Antigamente era o quê? Deixa de cesto, menino. Pá! Pronto, menino deixava de cesto. Vai. Minha irmã Maria, diga lá. Vocês querem um remédio para questões que porque é o seguinte, deixa eu só falar aqui um pouquinho fora da aula, mas eu quero falar isso aqui para vocês. A maioria das pessoas que tem problemas supostos com depressão, porque depressão não é isso que as pessoas estão dizendo. Hoje tudo é depressão e da depressão todos os outros problemas surgem. É um diagnóstico em cima de outro diagnóstico com base numa interpretação que pode mudar daqui a 2 dias. O que você faz? Se alimente bem, faça exercício, que é o que falta a todos nós. Descansa. Faz o seguinte, pega banana verde, faz uma massa de banana verde, que diz que é a coisa mais importante hoje em termos de aminoácidos, não sei o quê. O que normalmente as pessoas sentem? É falta de vitamina. É sério, eu não estou brincando não. As pessoas se sentem fracas, desvitaminadas, sem exercício, não tem descanso, elas começam a ter problemas. E eu acho que Deus criou o nosso corpo para viver como uma máquina? Não, mas a gente faz dele uma máquina. Por que vocês acham que eu vivo... Eu tenho umas 3 semanas, até falei ontem com o Alberto, tem umas 3 semanas que eu estou constantemente sonolento. Vocês acham que é porque eu estou tratando bem o meu corpo? Eu não vou me sentir mal não, então? Vou me sentir mal, vou ficar me sentindo meio depressivo às vezes. Por quê? Porque eu não estou fazendo exercício.
eu não me alimento direito, eu não tomo todas as vitaminas que é para tomar, e aí eu quero viver bem? Eu não vou viver bem. Eu vou caminhar com o presbítero Edilson. Sim. É isso aí. É isso aí. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero realmente combater, eu estou combatendo a ideia de que você pode, enquanto cristão, procurar uma solução para os seus problemas existenciais, primeiro em remédio. Sim, mas já está decidido no conselho que ele vai vir aqui. Marcos Romano, que é psiquiatra e ele é presbítero, né, da igreja. E é presbítero da igreja de Limeira. Da igreja Aliança lá em Limeira. Então, a gente vai trazer esse psiquiatra aqui, que ele é crente, conhece o aconselhamento bíblico. E é um psiquiatra que sabe muito bem onde é que é um problema físico e tem que ser tratado como problema físico. E aquilo que não é problema físico. Hoje todo mundo tem problema que é inexplicável, e quando é inexplicável, sabe o que se faz? Eu vou aqui, para os médicos aqui, eles vão me dizer se eu estou errado. Tem um remédio coringa, para quando a pessoa está supostamente gripada, resfriada, alérgica, tem um remédio coringa. Por quê? Porque não se tem total conhecimento sobre o que está acontecendo. E tem um remédio coringa quando a pessoa está dizendo, eu estou me sentindo mal interiormente, não sei o quê. Aí tem um outro remédio, que eu não vou dizer aqui nome de remédio, que você não precisa saber. Mas, porque senão vai começar a tomar, né? Então, veja, o que a lei do Senhor é? Segundo o versículo 7. E ela faz o quê? Você acredita nisso? Quando você estiver triste, você vai esperar na palavra do Senhor que diz que Ele nos socorre? Eu, pelo menos, eu acho que eu não dormi de sexta para sábado porque eu estava preocupado com uma coisa. O que eu fiz a noite inteira? Pequei. Porque a Bíblia não diz que quando a gente se deita, né, e dorme, eu não dormi, preocupado. Eu estava então o quê? Pecando a noite toda. Não é não, irmãos? Como é que o nome disso é o quê? Não é pecado, não? Eu estou desacreditando que Deus tem o poder da história na mão. E Ele faz as coisas na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então a lei do Senhor não é perfeita, que diz, espere. E eu estava lá dizendo, eu não quero esperar. Vem logo. Não, eu quero aqui da hora que eu quiser. Aí claro que eu tenho que ficar acordado. Fica lá, bestado, acordado. E eu fiquei acordado. Pronto, por quê? Porque, irmãos, nós somos desconhecedores da Bíblia, ou então, nós, por termos ainda os resquícios do pecado em nós, acabamos por não dar ouvidos à palavra de Deus. Aí a gente faz o quê? Vai lá, pega um diazepam e toma para dormir. Está resolvido. Apaga. Porque afinal de contas eu tenho que dormir. Eu não gosto de dizer o nome, desculpe, irmãos. Segundo ponto. A natureza do testemunho. O que ela é, o que ele é, o testemunho é. O que o testemunho é? O que o testemunho faz? O testemunho do Senhor é o quê? Fiel. Testemunho, a palavra testemunho no hebraico poderia ser traduzida por estatuto. Por quê? Porque quando você tem uma norma fixa, né, está ali, é um testemunho, é um estatuto, você está dizendo que ele existe e que ele é fiel à pretensão daquele que deixou aquelas palavras. Então, quando ele diz que o testemunho do Senhor, ou seja, aquilo que Deus deixou como estatuto para o seu povo, aquilo que Ele deixou como palavra para o seu povo, é confiável, é fidedigno, é suprido. Na raiz da palavra, no hebraico, podia ser dito que é suprido pelo Senhor.
Ou seja, Deus é a própria substância das suas palavras. Ele está empregando ali naquelas palavras vida eterna, que Ele é vida eterna, né? Então, a essência de Deus está revelada ali de forma digna, fidedigna, melhor dizendo, confiável. Cada palavra do Senhor é absolutamente confiável. Por que é que isso aqui está depois do lei de Deus é perfeita e restaura a alma? Porque a pessoa diante da lei de Deus que restaura a alma, ela podia duvidar, mas será que eu tenho que confiar nisso? Aí o que a Bíblia vai lá e diz como complemento? Ela é confiável. É o testemunho de Deus. Pode seguir, pode crer, pode colocar toda a sua vida nisso. Ela vai restaurar a sua alma, pode acreditar nisso. Ela é confiável. Para fazer o quê? Para dar sabedoria aos simples. Por que uma pessoa semi-analfabeta pode ser mais sábia do que um doutor? Se você pegar a vida de um doutor em filosofia e pegar a vida... Eu conheci um presbítero chamado Francisco. Presbítero Francisco. Mal sabia ler. Sabia explicar a Bíblia. Estou dizendo mal sabia ler se comparado com um doutor. Nesse conselho, que eu fazia parte do conselho, tinha Solano Portela e o presbítero Francisco. Só para você ter ideia da diferença. Solano Portela, para quem não conhece, é aquele Solano que veio aqui, que é o presidente das escolas do Mackenzie, um homem muito, muito capaz. E tinha lá o presbítero Francisco, que, se eu não me engano, era pedreiro. Os dois eram sábios por causa do Senhor, cada um na sua sabedoria. Mas eu já conheci doutores em filosofia que eram muito mais ignorantes do que o presbítero Francisco. O presbítero Francisco sabia viver muito mais e muito melhor do que muita gente que tem doutorado, que é rico, que tem carro, que tem casa, que tem emprego bom, e os caras não sabem viver. Não tem sabedoria, porque sabedoria não é o acúmulo de conhecimento. É a interligação deste acúmulo de conhecimento e a aplicabilidade deste acúmulo de conhecimento à vida. Isso é sabedoria. Conhecimento é o que você acumula com a leitura, com a busca, é o conhecimento. A inteligência é a forma como você liga esses pontos. Liga. Você sabe, e lá na sua biblioteca, tem uma coisa, eu tenho um programa aqui no computador chamado Logos, que é justamente isso. Ele tem uma biblioteca dentro dele e tudo está indexado, que é a inteligência. Na hora que eu coloco aqui, Romanos capítulo 1, versículo 10, eu tenho quase 1.500 livros nesse Logos. Todos os 1.500 livros são consultados ao mesmo tempo e tudo que está relacionado àquela passagem, ele me dá. O lado da exegese, o lado da teologia, artigos teológicos, uma arruma de coisa, o texto grego, o texto hebraico, as variantes, tudo. E depois ele faz a comparação entre as traduções que existem que eu tenho no Logos. Todas as Bíblias, em alemão, em holandês, em inglês, as versões em inglês, ele mostra todos os tipos. Inteligência é isso. É quando você consegue ter acesso a todas essas coisas. E tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem inteligência. Sabia? Ele não sabe fazer correlações, sabendo como é que faz as gradações de importância nas informações que ele tem. Por isso que tem pastores que, quando vão pregar, eles pregam e dizem tudo e ninguém sabe o que ele disse. Ele não sabe selecionar o que ele diz. Quem é que faz isso normalmente? Pastores que estão nos 3 primeiros anos de ministério dele. Nesses 3 primeiros anos, ele é igual a enciclopédia que sai dizendo tudo. Só que não sabe fazer a relação das importâncias, inteligência e tal e tal. Mas o que é a sabedoria? Se eu pudesse dizer o que é a sabedoria, explicando de uma forma, seria o seguinte: você tem o conhecimento, a inteligência, a sabedoria é o que vem por fora disso tudo.
Por quê? Oi? Sim, o temor de Deus é a sabedoria, né? Mas veja, a sabedoria é saber pôr em prática essas coisas. A Escritura, ela dá essa sabedoria àquelas pessoas mais simples. Dá à pessoa a condição de viver o que ela está conhecendo. Porque ela diz, além do que é verdade, como praticar a verdade. Então a Bíblia não diz assim para você, não adultere, sem te dizer como não adulterar. A Bíblia diz isso. Então como é que você não adultera, segundo a sabedoria da Bíblia? Como é que você não adultera, segundo a sabedoria da Bíblia? Quem é que pode me dizer só uma coisa para que uma pessoa não adultere? Só uma coisa. Hã? Não, é quase isso. É fazer como José, meu filho. Na hora que chegou perto, corre. Pronto, foi o que José fez. Só que ainda fez um pouquinho assim, né? Porque ela ainda conseguiu pegar na capa dele. Mas por que a gente está dizendo isso? Porque você precisa entender que a Bíblia dá uma sabedoria a nós, seres humanos, que o homem normalmente ele não tem. O homem ele não tem essa sabedoria sem que a Bíblia esteja lhe dando essa sabedoria a ele. Oi? Sim. Sim, se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Deus não joga na sua cara. Porque seria uma tradução popular assim, bem livre, é isso. Quando ele diz isso lá. Se você tem necessidade de sabedoria para superar as provações, peça a Deus que Ele lhe dá e não lhe impropera. Ou seja, Ele não joga na sua cara. Ele não fica dizendo, te dei, mas eu te dei, viu? Olha aqui. Ele não faz isso. Ele te dá sabedoria. Eu acho que nós temos que terminar por aqui.